Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27, quinta-feira, e nós vamos começar a nossa aula de matemática. Vamos dar início à nossa aula, observando aí a correção das atividades que ficaram para vocês realizarem em casa na aula passada. Vamos lá? Nossa correção está na página 45 da ficha de atividades. Primeira questão. Marcos adora descobrir regularidades em tabelas de números. Olhando para a tabela de multiplicação abaixo, ele pintou algumas sequências. E aí a gente vê uma sequência verde, uma sequência azul e uma sequência amarela. Letra A. Registre os números da sequência azul. Então, na sequência azul, nós temos os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Na B, o que essa sequência representa? Então, nessa sequência, gente, nós vamos ver os múltiplos de 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. E assim por diante. Na página 46, a letra C, qual seria o próximo número da sequência? Então, se o último número é 20 e a gente está vendo que a sequência vai sempre acrescentando 2 à quantidade que já existe, então, com certeza, seria o número 22. Letra D, localize na tabela a sequência que representa os múltiplos de 6 e registra. Então, é só você ir lá onde temos o 6, o número 6, e nós vamos poder encontrar exatamente essa sequência. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. Na letra E, escreva a sequência dos números que estão em verde. E aí nós podemos ver 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Qual seria o próximo número da sequência? Então, nós temos aí o número 121, seria o próximo número da sequência. Na letra G, escreva a sequência dos números que estão pintados de amarelo. Aí nós temos o 6, o 14, 24, 36 e 50. Qual é a diferença entre 14 e 6? Entre 24 e 14 e entre 36 e 24, o que você nota nessas diferenças? Esse espaço aí é exatamente para você fazer as continhas, né? Para você ver quanto é de diferença que existe. Então, nós temos aí de 14 para 6, 8, de 24 para 14, 10 e de 36 para 24, 12. As diferenças entre os números vão aumentando de 2 em 2. Na letra I, qual seria o próximo número da sequência? Então, nessa sequência, se vai aumentando sempre de 2 em 2, seria 66. Muito bem, gente, feita aí a nossa correção. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 2. Vamos continuar os nossos estudos sobre a multiplicação. Então, já pega o seu material, fica bastante atento e observa a explicação. Vamos lá? Na página 86, nós vamos ver multiplicação com reserva. Então, a gente pode ver aí 3 crianças passeando nesse balão. Jéssica, Renata e Jean fizeram um passeio de balão que custou R$ 257 para cada um. Veja como Renata fez para descobrir quanto foi pago no total. Então, vamos observar como ela conseguiu fazer essa operação. Ela colocou, aí observem, né? Primeiro, ela multiplicou 3 por 7 unidades e obteve 21. Ou 2 dezenas e 1 unidade. Renata registrou o número 1 na casa das unidades e o número 2 na casa das dezenas. E aí nós podemos ver aqui como ela organizou aí sua multiplicação. Continuando. Depois, multiplicou 3 por 5 dezenas, obtendo 15 dezenas. Como já havia 2 dezenas, ela fez a adição. 15 mais 2, resultando em 17. Ou uma centena e 7 dezenas. E registrou 7 na casa das dezenas e 1 na casa das centenas. E aí a gente pode observar aqui como ela organizou. E aí, por último, ela multiplicou 3 por 2 centenas
e somou o resultado com 1, referente à centena que havia reservado. E aqui nós podemos observar. 771 foi o resultado que ela conseguiu. Logo, Renata concluiu que os 3 amigos gastaram juntos R$ 771. Essa atividade mão na massa da página 87 vai ficar para casa. Vocês irão fazer aí o processo com a multiplicação muito semelhante com o que a gente faz com a adição. Então, realizem essa atividade em casa com bastante atenção, observando aí como a Renata fez para conseguir o resultado que ela queria. Na página 88, nós vamos ver a multiplicação por decomposição. Aí nós vamos ver um outro método. Então, observe. Podemos utilizar a decomposição dos fatores para resolver algumas multiplicações. Veja o exemplo, 24 vezes 12. Vamos ver essa operação decompondo os números e multiplicando as unidades e as dezenas entre si. Então, nós temos 20 mais 4 e 10 mais 2. Então, observem. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 20, 40. E depois nós temos 10 vezes 4, 40. E 10 vezes 20, 200. E aí, somou-se todos os resultados da multiplicação, dando o resultado de 288. Observe essa operação no quadriculado a seguir. Então, a gente pode observar como foi feita essa divisão nesse quadriculado. Observe, gente, que a divisão dá exatamente o valor, certo? O valor das operações. Então, a gente tem aqui, ó, 24 e aqui na lateral, vamos observar. Aqui nós temos o número 24, aqui nós temos o número 12, né? Somados. E aqui nós podemos agora observar as operações e os valores. E aqui nós podemos ver os resultados. 2 vezes 20, 40. 2 vezes 4, 8. 10 vezes 4, 40. E 10 vezes 20, 200. E se você contar os quadrinhos, vai dar exatamente o mesmo resultado. Um outro método da decomposição que também pode ser feito utilizando uma tabela pode ser esse aí que é apresentado para vocês. Por exemplo, 25 vezes 159, nós temos 159, nós temos 100 mais 50 mais 9, ou seja, uma centena, 5 dezenas e 9 unidades. E aí nós podemos separar assim em tabela e fazer assim a multiplicação. 20 vezes 100, nós vamos ter 2.000, 20 vezes 50, 1.000, 20 vezes 9, 180. E também vamos ter aí 5 vezes 100, 500, 5 vezes 50, 250 e 5 vezes 9, 45. E aí nós vamos só somar e vamos conseguir obter o resultado. Nós também podemos fazer dessa forma, né, ocultando as decomposições. Então, a gente pode ver aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4. Como aqui o 1 representa a dezena, eu vou acrescentar aqui, gente, ó, observem, isso é muito importante, eu vou acrescentar aqui o 0, tá certo? Antes de colocar as multiplicações, eu não vou colocar a multiplicação da dezena embaixo da unidade, tá? Então, aqui na unidade, eu vou colocar o 0 sempre, já vou pular ali para a dezena. 1 vezes 4, eu tenho 4, e 1 vezes 2, eu tenho 2. E aí, nós podemos observar o resultado igual. 8 mais 0, 8, 4 mais 4, 8, e 2, não tenho que somar 2. Aí, nessa atividade mão na massa da página 89... vocês irão construir a multiplicação representada nesse quadriculado aí que vocês estão vendo. Então, faça aí a contagem dos quadrinhos, observem bem quais são as quantidades que estão sendo multiplicadas e o resultado, tá certo? Então, essa é para você fazer em casa, essa atividade. No seu caderno, você vai resolver essas multiplicações usando o método que você achar mais fácil, mais adequado.
Na terceira questão, você vai encontrar o fator que está faltando aí nessas operações. E a quarta questão, vocês vão ver, uma rede de lanchonetes oferece sanduíches e saladas saudáveis aos seus clientes. Na compra de um sanduíche, o cliente pode escolher. Aí nós vamos observar pão italiano ou pão integral, o queijo suíço ou branco e os vegetais, alface, tomate e cebola. Aí no seu caderno você vai calcular quantas e quais são as possibilidades de combinarem os tipos de pães, queijos e vegetais. E a última questão, em seu caderno, crie uma situação problema que possa ser resolvida com o que você aprendeu nesse capítulo e entregue-a para um colega resolver. Essa última questão, nós vamos pular, tá? Então, você vai resolver somente até a quarta questão, tá certo? Na aula de hoje, nós também vamos iniciar os nossos estudos no capítulo 3, divisão, né? Nesse capítulo, você vai relembrar características da divisão. Então, nós podemos observar na imagem de abertura, Mariana separou 48 brinquedos que não usa mais para doá-los a 3 crianças. Você já faz alguma doação de brinquedos? Roupas, livros e etc. E aí, gente, que atitude bonita, né, dela. Ela tá vendo os brinquedos que ela não utiliza mais, que ainda estão em bom estado, e vai doar para crianças que provavelmente não têm, né, brinquedos. Na seção Conversa Vem, com a informação que temos na página de abertura, como podemos descobrir quantos brinquedos doados por Mariana cada criança receberá? Então, a gente viu que são 3 crianças e ela separou 48 brinquedos. Vocês conseguem aí saber quanto cada criança vai conseguir receber? Quantos brinquedos cada criança vai receber? Use esse espaço para você colocar sua opinião, sua dedução, seu palpite. Divisão. Imagine uma sala de cinema com 300 poltronas. Cada fileira contém 20 poltronas. Sabemos que o número de fileiras multiplicado pelo número de poltronas por fileira resulta no número total de poltronas. Quantas fileiras existem nessa sala? E aí a gente vê uma multiplicação com um dos fatores, uma das parcelas está aí faltando. Devemos descobrir o número que multiplicado por 20 resulta em 300. Isso pode ser feito pela operação de divisão. Aí nós temos 300 dividido por 20, que é igual a 15. Dizemos que 300 dividido por 20 é igual a 15, porque 15 vezes 20 é igual a 300. Em outras palavras, quando efetuamos a divisão de 300 por 20, queremos saber qual é o número que multiplicando por 20 resulta em 300. Isso ocorre porque a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, gente, nós vimos que a adição e a subtração, elas são operações inversas. Enquanto a adição vai agregando quantidades, aumentando as quantidades, somando, juntando as quantidades, a subtração faz o contrário. Ela vai tirando, né? Ela vai tirar a quantidade de um determinado número, tirar uma quantia de um determinado número. A multiplicação e a divisão é a mesma coisa. Enquanto a multiplicação ela vai aumentar, multiplicar, aumentar o número, né? A divisão ela vai distribuir as quantidades. Então, ao falarmos de divisão, é importante reforçar os seguintes pontos. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. E não existe uma divisão por zero. Então, eu não posso dividir nenhuma quantia por zero. Por exemplo, eu não tenho como dividir 9 dividido para zero. Então, a gente conclui que não existe número que multiplicado por zero resulte em 9. Do mesmo jeito, eu não posso dividir nenhum número por zero. Vamos agora para a página 92, onde nós temos aí a seção mão na massa. Nós vamos fazer essa atividade aí juntos. Observe a seguinte frase. 15 dividido por 3 é igual a 5. Porque 5 vezes 3 é igual a 15. E aí vocês podem ver exatamente a operação inversa. 15 é o resultado
da operação de 5 vezes 3. Do mesmo jeito, 5 é o resultado da operação de 15 dividido por 3. Agora nós vamos completar exatamente esses itens da questão 1. Vamos para o item A. 45 dividido, qual é o número que vai resultar da divisão de 45 por 5? E que eu sei que se eu multiplicar por 5, vai dar o total de 45. Então, nós temos aí 9, porque 9 vezes 5 é igual a 45. Agora, vamos para a letra B. 50 dividido por 5 é igual. Vamos ver, gente. 1 vezes 5 são 5. 2 vezes 5 são 10. 3 vezes 5 são 15. 4 vezes 5 são 20. 5 vezes 5 são 25. 6 vezes 5 são 30. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 5, 45. E 10 vezes 5, 50. Então, nós já descobrimos que a multiplicação seria por 10. Porque 10 vezes 5 é igual a 50. Compreenderam? Vamos para a letra C. 60 dividido por 12. Quantas vezes eu preciso multiplicar o 12 para que o valor dê 60? Vamos ver. E aí nós podemos ver o resultado, né, gente? 5, porque 5 vezes 12 é igual a 60. Agora vamos para a segunda questão. Ana e Eduardo organizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos para a doação na escola em que estudam. Vejam quantos brinquedos cada turma arrecadou. O quarto ano B arrecadou 42 brinquedos para serem divididos igualmente entre 7 crianças. O quarto ano A arrecadou 54 brinquedos para serem divididos igualmente entre 9 crianças. Escreva a divisão que representa quantos brinquedos cada criança receberá do quarto ano A. Então, a gente vai colocar 54 dividido por 9. E você pode, inclusive, ir lá naquela sua tabela da multiplicação e ver qual é o número que eu vou multiplicar por 9, né? Qual é o número que eu vou ter que repetir? Quantas vezes eu vou ter que repetir o 9 para que o total dê 54? Então, se você for lá conferir, você vai observar que se a gente colocar 6, né, multiplicar aí 6 vezes 9, nós vamos ter 54. Na letra B, escreva a divisão que representa quantos brinquedos cada criança receberá do quarto ano B. E aí nós vamos fazer a multiplicação de 42 dividido por 7. E aí, você já sabe quantas vezes eu vou ter que repetir o número 7 para dar 42? Do mesmo jeito, ó, por coincidência, nós vamos ter o número 6, né? Então, 42 dividido por 7 vai dar 6. Então, as crianças vão receber aí a mesma quantidade de brinquedos das duas turmas. Na C, todas as crianças receberam a mesma quantidade, então nós acabamos de ver que sim, né? Todas as crianças receberão a mesma quantidade. É isso aí, gente. Nós vamos concluindo aqui a nossa aula de hoje. Eu vou estar deixando no final do nosso vídeo a agenda. Anotem e realizem as atividades. Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.